Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa ter mais uma sessão de estudo da nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje a nossa sessão é de número 31 e nós estamos tratando do capítulo 7º, que trata do esboço geológico da Terra. Bom, nós estamos vendo a formação da Terra, os períodos geológicos, e agora hoje nós devemos estudar o período secundário. Vai ser um pouco, ou relativamente curto, para que a gente não perca o bloco do estudo de cada um deles. Então, depois do período secundário, nós vamos estar tratando do período terciário e o período diluviano, como a gente vai poder perceber, e aí a gente encerra esse capítulo. Mas, a princípio, vamos tratar, então, do período secundário. Vamos entender o que é esse período secundário, né? Só um momento, que a gente já vai partir para o estudo, que é esse aqui que nós estamos vendo agora. Então, o período secundário, no item 28, ele começa dizendo: com o período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizavam essa época, sejam porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja por causa de uma sequência de cataclismos que aniquilaram tudo isso que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para tais transformações, porque, por um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período atesta grandes transtornos causados pelo levantamento e pelas erupções que se derramavam sobre o solo, com grande quantidade de lavas, e, por outro lado, pelas notáveis mudanças que se fizeram nos três reinos, que é o que formava naquele momento a Terra. Então, o período secundário, ele desapareceu, né? Quer dizer, logo após o período de transição, né? Desapareceram aqueles animais colossais, desculpa, a vegetação colossal, e, e também os animais que eram característicos que a gente já estudou, né? Que eram aqueles grandes portes, começaram então a desaparecer. E aí, uma outra coisa que acontecia era a mudança em virtude de todas aquelas erupções, aquela violência que a Terra estava passando. Lembrando que a Terra, aquele globo, estava praticamente incandescente e tinha uma fina camada na sua superfície. Então, estava muito fácil de quebrar aquilo, de vir de dentro, assim, toda aquela explosão, aquelas erupções, que aí iam transformando tudo, como a gente vai ver com mais detalhes, né? O período secundário, esse que nós estamos estudando agora, né? Que nós estamos na Terra. Então, imagine que nós estamos como assim, uma sequência de eventos. Os eventos agora que aconteceram, eles foram todos compilados no período secundário. Então, os períodos geológicos, cada um na sua né, dentro de uma sequência, e nessa é o que nós estamos tratando agora, os eventos desse período secundário. O período secundário caracterizou-se em relação ao mineral pela formação de camadas numerosas e poderosas, que atestaram uma formação lenta no interior das águas e marcaram diferentes épocas bem características. Então, era tinha tudo a ver assim com a Terra, com o globo, com essa superfície. Então, ali que estavam ocorrendo todas as transformações. Claro, no interior havia esse magma, né? essa rocha fundida, né? O fundente estava nesse estado líquido praticamente, e na volta dela esse resfriamento.
Então, tudo acontecendo aí nessa superfície e nas águas, né? Aí, ele fala que a vegetação é menos rápida e menos colossal do que o período precedente, né? Esse de transição. Sem dúvida, por causa da diminuição continuada do calor e da umidade e das modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. Então, toda essa transformação estava acontecendo porque estava resfriando essa crosta. Então, vamos entender que, ao longo do tempo, essa crosta vai ficando cada vez mais fria e, portanto, maior, mais resistente, mais sólida. E isso vai acontecendo ainda. Nesse processo, é o que está acontecendo ainda. Só que a velocidade é muito baixa, leva muito tempo. Mas o que vai acontecer é que ela vai sim se resfriando, vai acabar perdendo essa energia toda que a Terra contém, essa energia calorífica, né? Energia térmica. Então, está tudo aquecido. Então, como ele fala aqui, né, a vegetação é menos rápida e menos colossal que do período precedente, sem dúvida, por causa da diminuição continuada, o tempo todo, vai continuando, né, do calor e da umidade, e das modificações sobrevindas dos elementos constitutivos da atmosfera. A gente falou sobre isso, que a atmosfera, ela continha muitos gases, muitos sólidos, muita coisa que estava assim, misturada com essa atmosfera, que nem podemos chamar de ar, por isso ele chama de atmosfera. Com o tempo, esses sedimentos vão caindo em função das chuvas continuadas e do tempo que vai levando. E vai ficando cada vez mais pura essa atmosfera, como nós já vimos, né? Até que chegasse no ponto que chegou hoje. Claro, não vamos falar em poluição. A poluição era naquele tempo, o que estava lá, que estava junto com o ar. Aí o ar se purificou. Claro que hoje a gente contaminou mais ele, né? Com todo o nosso processo aí para viver, né? A gente vai queimando coisa aí, vai jogando para a atmosfera, né? Então, essas modificações vão acontecendo. As plantas herbáceas e polpudas se juntam a de caules lenhosos e as primeiras árvores propriamente ditas. Então, as árvores já começam a se parecer mais com as árvores de agora, as nossas. Então, esse é um estágio, ou é um progresso, né, uma evolução da vegetação que, ao longo do tempo, vai acontecendo e é o que nós estamos hoje trabalhando, é o que nós estamos vivendo, é o que nós estamos compartilhando com a natureza. No item 30, os animais são ainda aquáticos ou totalmente anfíbios. Então, por isso que se fala que a vida começa na água, a vida começa no mar. O mar, né, daquela época, era onde tinha a maior quantidade de água. E tinha, inclusive, em toda a superfície. Então, como é que podia ser animais que tivessem, que fossem assim, que não vivessem dentro da água? Que não tinha, propriamente dito, tanta superfície para viverem. E o material, né? A vida, as plantas e tudo para eles. Então, a vida começou ali no mar, na água, né? Onde tinha uma grande quantidade de água. E essa quantidade de água é que continha a vida. Com o tempo, foram acontecendo a presença, o desenvolvimento desses animais anfíbios. Viviam um pouco na água, um pouco fora dela, um pouco dentro da água, um pouco fora dela. Tanto que existem animais que até hoje fazem isso. A salamandra, por exemplo, a primeira fase da vida dela é na água. Depois ela sai e vai para a superfície, e vai para o seco. Aí ela põe de novo os filhotes lá na água,
se desenvolve, vai para fora. Muitos insetos ainda têm essa vida. O pernilongo é um deles. Começa a vida na água, né? Por isso a preocupação, quando tem essas epidemias de dengue e tudo, é para não deixar água disponível. Não tendo água, eles não têm onde começar a primeira fase da vida deles, né? Então, os animais são ainda aquáticos ou totalmente anfíbios, vivendo parte na água, parte fora dela. A vida animal sobre a Terra teve pouco progresso, então não houve grande número de animais terrestres. Havia animais que ficavam pingando entre a água e a terra, né? A parte sólida, né? Mas, mas naquele momento, a vida animal não foi muito além disso. Uma prodigiosa quantidade de animais de concha desenvolveu-se no interior dos mares após a formação das matérias calcárias. Então, tudo está havendo, vamos lembrar que está sempre havendo uma modificação, está tudo se formando. Então, esses minerais, eles vão se misturando entre si, gerando novos minerais, né? Então, é todo um processo que está acontecendo no laboratório, né? Então, ao longo do tempo, agora imaginemos que estamos falando de milhões de anos, para uma pequena fase, uma fase entre uma e outra. Então, é muito tempo. Então, por isso, inclusive, a gente pode pensar, puxa, nós somos, então, herdeiros de todo um processo que levou muito tempo para que pudesse constituir, assim, as condições para que a gente viesse para cá. Sim, exatamente isso. Então, nós somos privilegiados de ter toda essa beleza que está aqui hoje, que levou muito, muito tempo a acontecer. Quando estava no ponto, aí chegamos, que nós vamos ver isso ao longo do estudo nosso. Aí nós viemos para a Terra. Então, olha o que nós temos como, assim, privilégio, né, do Criador, que Ele nos concedeu. Nos deu tudo isso aqui, esse mundo tão bonito, para que a gente viesse a ter a nossa experiência reencarnatória. E, claro, atrelado a essa terra, tem toda uma comunidade de espíritos também, né? Então, nós estamos aqui vivendo num mundo que levou muito tempo a fazer. Foi um processo muito, muito longo, né, para que a gente herdasse ele. E, claro, nós já falamos da eternidade, né? Aliás, do tempo quanto ele é infinito, né? Não tem fim, né? Então, a gente está nesse processo e vai muito longe ainda. Então, as coisas acontecem de forma lenta. Nós estamos evoluindo de forma muito lenta. Ninguém precisa ter pressa. Temos que, sim, trabalhar, aproveitar melhor o tempo, mas temos que entender que vai levar muito tempo ainda para a gente atingir a perfeição. Então, cada vez que se fala em transformação, em progresso, né, é muito tempo. Olha quanto tempo nós estamos tratando disso, das eras geológicas da Terra. E não terminamos aqui ainda, né? Então, essa é a fase secundária, né? O período secundário. Então, seguindo, nós já falamos, então, que a vida animal sobre a Terra teve pouco progresso. E também começou com conchas. Por quê? Porque já tinha material para fazer a concha, né? Que era a matéria calcária. Então, não dá para tirar nada do nada. As coisas têm que aparecer, né? E depois, sim, serem trabalhadas, processadas, modificadas. Então, não tem salto na natureza, como não tem salto no nosso desenvolvimento, desde quando a gente nasce até quando a gente desencarna, passando por todas as fases, né? De crescimento, de amadurecimento, de envelhecimento e morte. Então, tudo isso é um processo de progresso. Então, vamos lá. Novos peixes
de uma organização mais aperfeiçoada do que a do período precedente, tornaram a nascer. Vê-se o aparecimento dos primeiros cetáceos, que são as baleias, né? Animais enormes. Então, imagina se hoje a baleia é grande, imagina antes, quando ela não era, quando não era, porque naquele momento a vida era assim, se manifestava em gigantes, em animais muito, muito grandes, sejam da água, sejam da superfície terrestre. Mas nesse momento, o que tem muito mais são os animais aquáticos. Então, está acontecendo a transformação. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais destacam-se. Então, tinha os répteis. Né? Por quê? Porque viviam parte na água, parte fora dela. Né? Nesse caso aí que a gente está falando. O primeiro que ele cita aqui é o ictiosauro, é uma espécie de peixe-lagarto, que atingia até 10 metros de comprimento. Imagina o tamanho dele, 10 metros, todo mundo sabe. 10 bichos desses dá um quarteirão de 100 metros. Né? Então, 10 metros de comprimento e cujos maxilares, né, a mordedura de lata, prodigiosamente alongados, né, que é longo como um jacaré, né, como um crocodilo, estavam constituídos de 180 dentes. Então, mas como é que ele sabia disso? Justamente pelos fósseis, pelos animais que eram descobertos embaixo do solo, na terra, enterrado. Né? Então, eles iam lá, faziam as escavações, encontravam, ou aparecia por ocasião de alguma erosão, então, pegava esse animal e já tinha, pelo esqueleto dele, já fazia uma extensão e já sabia todos os detalhes, sabia até o número de dentes. Então, por isso que não dá para a gente acreditar no criacionismo, né? Que é a forma de aparecimento da vida através da criação. Então, criar já cria pronto. Não, ele vai num processo de desenvolvimento, de progresso, como tudo na vida. Tudo é progresso. A gente pode pegar, eu vou pegar um exemplo mínimo, tá? Um exemplo sobre a tecnologia. O computador que nós estamos nos comunicando aqui, né? Interagindo, sabendo, buscando informação, enfim. Esse computador, para chegar onde ele chegou, ele teve que evoluir. Outros tiveram que ser deixados de lado, para que esse viesse nesse ponto. E ele não é o fim ainda. Ele não termina aqui, não é isso, é o progresso maior dele. Ele vai seguir progredindo, ele vai seguir se transformando, ele vai seguir evoluindo. Então, isso é com o computador, isso é com os animais, isso é com o ser humano, isso é com tudo. É uma lei, a lei do progresso. E não importa o tempo que leve, né? Algumas coisas são muito rápidas. A velocidade com que os computadores mudam é muito maior que a transformação de um animal sendo de um jeito para outro. Né? Então, vamos lá. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem couraça escamada. Era liso. Né? Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Imagina só, um olho desse tamanho, enorme, né? Do tamanho da cabeça de um homem. Ele tinha nadadeiras, como a baleia, e expelia água por fendas, como elas. Era a maneira dela respirar, era a maneira de tirar o oxigênio. Né? O peixe tem aquelas guelras, né? que faz com que ele possa respirar. Então, a água passa pelas guelras do peixe e ele tira o ar dessa água. Ele tira o ar, poxa, mas como é que o ar entra lá? Com o deslocamento da água, tudo. Agora, se é num aquário, tem que artificialmente colocar ar. Aí coloca uma bombinha de ar, senão o peixe morre asfixiado.
Como é que ele morre asfixiado se ele está na água? Sim, ele está na água, mas ele respira. Ele retira da água o oxigênio para sua manutenção, né? Então, esse, é, esse peixe, né? Ele tinha as nadadeiras como a baleia e espelhava por fendas como elas. O plesiosauro, outro réptil marinho, também grande como o ictiosauro, em que o pescoço excessivamente longo se curvava como o de um cisne e lhe dava a aparência de uma enorme serpente presa a um corpo de tartaruga. Então, a gente tem aquela massa, assim, que é o corpo dele, e um pescoço longo que fazia movimentos como de um cisne, né? Sua pele devia ser lisa, como a do precedente, não tinha escama, pois não se encontrou nenhum traço de escamas nem de carapaça. Aí a gente vai ver o que Kardec nos informa na observação, né, 93. O primeiro fóssil desse animal foi descoberto na Inglaterra, em 1823. Então, essa é uma nota de Allan Kardec, que ele já tinha acesso a essas informações, porque eram informações que estavam sendo divulgadas, e ele coloca aqui como uma observação. Muito bem. O teleossauro se aproxima mais dos crocodilos atuais, que aparentam ser os diminutivos destes. Então, o que acontece? O crocodilo, por maior que ele seja, ele é numa escala reduzida em relação a esse teleossauro. Como estes últimos, ele tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e sobre a terra. Então, essa escama, né, essa couraça escamosa, era justamente para a proteção dela, seja a proteção na água, seja a proteção fora dela. Seu talhe estava em volta de 10 metros, o comprimento dele 10 metros, dos quais 3 ou 4, né, metros para a cabeça. Então, a cabeça tinha esse tamanho, era enorme. Então, eram seres enormes mesmo, né? A sua enorme goela, né, tinha 2 metros de abertura. Então, imagina uma boca dessa. Hoje a gente vê um hipopótamo, né, abrir aquela boca enorme, mas não chega a esse tamanho que tinha esses animais. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, pequenos crocodilos e tartarugas. Sua formidável mandíbula estava armada de dentes em forma de lâmina de serrote, com dupla afiada, recurvadas para trás, de modo que, uma vez mordida a presa, era impossível dela se desgarrar. Então, ela tinha essas garras voltadas para dentro. Então, uma vez que ela mordesse, não tinha como sair. Era como uma fisga, como era de um jeito que não deixava escapar mesmo, né? O iguanodonte, o maior dos lagartos que apareceram sobre a Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda. Imagina só, nós falamos que 10 animais enfileirados, 10 metros cada um, davam um quarteirão, esse aqui 4 davam um quarteirão, né? 4 ou 5. Seu focinho era dominado por um chifre ósseo, semelhante ao do iguana em nossos dias, do qual ele só parece diferir pelo porte, porque esse último, o iguana, tem apenas 1 metro de comprimento. Então, são os descendentes, para que eles pudessem progredir, para que eles continuassem na Terra,
né, para que eles não fossem extintos, o que acontece? Eles foram se adaptando em tamanho, seja em relação à comida, seja em relação à fuga do predador, o que seja, né? Mas ele diminuiu de tamanho para que pudesse se adaptar. A forma dos dentes, já vimos isso, então, vem mais um outro, esse é bonito, é aquele que voa, né? O pterodáctilo, animal bizarro, do tamanho de um cisne, tendo um corpo em forma de réptil, a cabeça de um pássaro e de morcego. Tinha membrana carnuda que ligava seus dedos, de um prodigioso comprimento. Ele servia de paraquedas quando se precipitava sobre sua presa, do alto de uma árvore ou de um rochedo. Não tinha bico córneo, como os pássaros, mas os ossos dos maxilares, também alongados, com a metade do corpo, eram guarnecidas de dentes, determinando em ponta como, terminando em ponta como um bico. Então, era uma ave que começou saltando, planando, para ir sobre a presa, e depois foi se adaptando, e os ossos ficaram ocos, e pronto, já ossos pneumáticos, né, que chamam para as aves, e aí com isso dava uma densidade bem menor e eles podiam voar, bater as asas e voar. Então, eram assim os ancestrais dos pássaros, né, das aves. E era uma coisa assim muito bem, quem já viu, né, essa figura, né, do desenho do pterodáctilo, a gente nota o quanto parecia ser feito assim, quanto ser mal feito, porque não tinha linhas bonitas, não tinha penugem, né? Não tinha cores, não tinha nada disso. Era um bicho voador, né? Hoje não, hoje evoluiu, né, para essa beleza que tem os pássaros, né, que a gente vê. Então, durante esse período, que deve ter sido muito longo, assim como atestam o número e a espessura das camadas geológicas, a vida animal teve imenso desenvolvimento no seio das águas. Então vamos acreditar na ciência, porque ela realmente falou isso aí. Vamos acreditar no que Kardec buscou, porque ele também trouxe a ciência, né, as informações. Então, veio da água. Nós viemos da água. Tanto que, quando a gente está na barriga da nossa mãe, nós estamos dentro de uma bolsa de água. Nós estamos realmente, esse é o nosso começo. Então, é resquício de uma outra época. Então, a vida animal teve imenso desenvolvimento no seio das águas, como havia tido a vegetação no período precedente. O ar, mais purificado e mais próprio à respiração, começou a permitir a alguns animais viverem sobre a terra. Então, começou a facilitar isso, porque o ar começou a mudar. Aliás, ele já vinha mudando e foi se purificando. À medida que ele se purificava, que os sólidos todos caíam, tudo que estava em suspensão caía, né? À medida que se purificava, a vida começou a ficar mais fácil para quem ia para a terra, saindo da água e indo para a terra. O mar foi várias vezes deslocado. Caramba, como é que se desloca o mar? É fácil, é só mexer na superfície da Terra. Profundidade, né? Altitude, né? Se é montanha, altitude. Se é profundidade, né? É aquela parte mais baixa da água, na geografia ali, né? No globo, né? E aí a água iria para aquele lugar lá. Então, ela ia se modificando, ia se mudando. O mar era deslocado. Então, isso leva a gente a pensar que o mar ainda pode ser deslocado. Pode ser que hajam ilhas que vão ser enterradas, né? E a água que vai chegar nos lugares enterrada, não, desculpa, submersas, né? Inundadas e submersas. A respiração começou a permitir a alguns animais viverem sobre a terra.
O mar foi várias vezes deslocado, mas ele recuou sem abalos violentos. Então foi devagar acontecendo, né, as mudanças. Como esse período desapareceram, por sua vez, as raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas, menos desproporcionais na forma e na estatura infinitamente menor. Então, essa transformação foi dando lugar para peixes, para animais aquáticos menores. O orgulho, isso é importante, porque tem um aspecto moral aí, né? Porque quando se trata de orgulho, o orgulho tem feito o homem dizer que todos os animais foram criados em sua intenção e para a sua necessidade. Nós somos tão orgulhosos, tão assim, nariz empinado, que a gente acha que toda a criação foi feita para a gente. Por isso que a gente desmata, por isso que a gente mata, por isso que a gente transforma, né? E nem sempre para melhor, porque nós achamos que tudo isso aqui é para a gente, foi criado para a gente. Claro que sim, no sentido assim, a nossa casa, mas temos que cuidar da nossa casa. Não basta viver nela e destruir que nem um maluco. Não, tem que realmente fazer um movimento de melhoria, de transformação para melhor, ou conservação, na pior das hipóteses, né? Mas qual é o número dos que lhes servem diretamente que tenha podido submeter comparado ao número incalculável daqueles com os quais jamais tiveram e nem jamais terão alguma relação? Como sustentar uma semelhante tese na presença dessas inumeráveis espécies que só povoaram a Terra milhares e milhares de séculos antes dele ter vindo e que já sumiram? Então, quanto já não se passou por aqui de vida e foi transformando? Quem que vê na esquina um dinossauro? Não vê, já é passado, mas teve a sua necessidade de estar lá, né? Entretanto, essas espécies tiveram todas sua razão de ser, sua utilidade. Então, não tem um bicho que foi feito, nem um bicho que hoje foi criado, inseto que seja, que não tenha sua utilidade. Tem que ter uma utilidade. Deus não brinca com a criação, né? Faz algo assim realmente bastante assim, útil para a gente. Entretanto, essas espécies tiveram toda sua razão de ser, sua utilidade. Deus não as teria criado por capricho de sua vontade e por se dar ao prazer de aniquilá-las. Deus não é mau, Deus é amor, né? Amor infinito. Porque todas tiveram a vida, instintos e o sentimento da dor e do bem-estar. Então, tem que ter um motivo para tudo isso. Então, todas essas dores, essas dificuldades que foram passadas no momento onde a Terra estava passando pelos períodos geológicos, né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Não se perde tudo isso. Isso teve um objetivo, então temos que aceitar isso aí, né? Ele pergunta com qual objetivo as teria feito. Então, que Deus não brincaria com isso. Esse objetivo deve ser soberanamente sábio e nós não o compreendemos ainda. Talvez um dia seja dado ao homem conhecê-lo para confundir seu orgulho. Então, no processo nosso de crescimento espiritual, crescimento moral, a gente vai quebrando esse orgulho e vai tendo acesso às informações cada vez mais. Olha só quanta informação a gente tem tido através das obras de Kardec e através das obras subsidiárias de outros espíritos. Quanta informação não chegou e quanta ainda não vai chegar? Então, nós não podemos absolutamente desdenhar isso.
Mas, enquanto aguarda, uma grande quantidade de ideias surge face a esses novos horizontes. Então, enquanto não vem aquilo que realmente é para vir, a gente vai pesquisando. Esse é para vir, quer dizer, o conhecimento propriamente dito. Porque, à medida que vai passando o tempo, nós estamos nos transformando para que a gente seja, para que nós sejamos melhores. Essa é a ideia. Essa é a lei, né? Mas só que a gente, enquanto está esperando, nada melhor do que a gente ficar trabalhando. Não esperar cair do céu. Vamos trabalhar para isso, vamos buscar informação, vamos acumular informação. Deus nos permite fazer isso. Aliás, é o que Ele deseja de nós, que nós sigamos crescendo, evoluindo, que nós sigamos nos melhorando, e não ficar esperando cair do céu. Então, vamos ler de novo, né? Mas, enquanto aguarda, uma grande quantidade de ideias surge face a esses novos horizontes, nos quais lhe é permitido, agora, mergulhar seu olhar e que desenrolam diante dele o espetáculo imponente de uma criação tão majestosa em sua lentidão, tão admirável em sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariavelmente e tão invariável em seus resultados. Esse trecho que eu vou ler de novo, para que a gente possa pensar de forma... Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas, enquanto aguarda, uma grande quantidade de ideias surge face a esses novos horizontes, nos quais lhe é permitido, agora, mergulhar seu olhar, e se desenrolam diante dele o espetáculo imponente de uma criação tão majestosa em sua lentidão, tão admirável em sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável em seus resultados. Por que eu li duas vezes? Porque a gente reforçou isso. Porque quando a gente pensar que esse mundo tá assim, sem jeito, que não vai melhorar, não vai fazer mais nada, isso aqui está perdido, vamos lembrar dessa frase, vamos lembrar desse trecho do parágrafo. Então, tudo, desde a criação do mundo, tudo está nas mãos de espíritos competentes que trabalham para Jesus, que trabalham para Deus, nosso Pai. Então, tudo isso que está acontecendo, né, não é para a gente desanimar, é para a gente seguir trabalhando, porque o mundo está transformando. E antes a transformação era física, era geológica. Hoje a transformação é moral. Antes era física, era geológica, porque ainda não tinha nenhum bicho na face da terra ou na água. Depois veio e ficou se desenvolvendo, foi se desenvolvendo e foi se desenvolvendo, até chegar no homem. Quando chegou no homem, aí nós não estamos falando mais de transformação física somente, mas principalmente transformação moral. Tá? Então, esse era o que a gente tinha para falar, né? E isso é que a gente realmente tem que levar em consideração. Que nesse período secundário teve mais uma fase de transformações físicas e para os animais, né, aquáticos naquela época, mas estava acontecendo dela de que a gente percebesse essas mudanças através dos fósseis, através do que fosse buscar abaixo da superfície. E na próxima semana nós vamos estar tratando do período terciário. Tá bom? Vamos lá agora. Agora deixa eu compartilhar a tela. E nós podemos aproveitar esses minutos e fazer algum comentário a respeito do que a gente estudou hoje. Então, Marina, fique à vontade para falar aquilo que você acha que seja conveniente, aquilo que seja
bom para a gente melhor explorar, melhor entender isso que a gente estudou hoje. É um assunto meio complexo, é mais para a gente entender, né, da questão da evolução, né? Às vezes a gente não entende porque Deus criou, né, por exemplo, dinossauros tanto tempo atrás, mas é uma questão é bacana para a gente ver essa questão de evolução, né? Que tudo muda, e foi bacana o ponto que tu comentou da questão que Deus não criaria nada à toa, né? Achei Exatamente. É o bacana que protege essa informação. E não tem nada, sabe, Marina? Não tem nada no mundo que tenha sido assim um acidente. Não tem. Uhum, É triste perceber pessoas que acham que tudo isso que está aí veio do acaso, veio de uma modificação, de uma criação espontânea. Tudo que está aqui, não. Ao contrário, uhum. para que chegasse onde chegou, tudo teve uma condução, assim, através de mãos competentes. Então, tudo isso aqui, do mesmo jeito que, vou usar de novo o exemplo do computador, né? Isso é obra do acaso? Daria para pensar uma coisa? Se alguém falasse isso, você é louco, como é que um computador do nada aparece? Ou ele vai se formando e tal, e de repente ele está aqui certinho. Não, foi o homem que pôs a mão, foi o homem que fez, utilizando o que? Material criado pela natureza, por Deus, né? E a mente dele, a inteligência dele, Inteligência. Uhum, a fusão dessas duas coisas deu esse computador. Então, não é obra do acaso. Então, as mínimas coisas aconteceram por processo evolutivo, processo de progresso. Então, vamos sempre ter isso em mente, porque é a realidade, né? E não achar. Então, é isso que você falou, né? Lembrou, né, do que está em Kardec aí, que ele fala a respeito de que Deus não cria nada por criar, né? Porque ele estava meio uhum. entediado, né? Vou criar alguma coisa. Não, porque até hoje as coisas funcionam assim. Tudo que vem tem que ter um motivo. Não aparece do nada. E tudo está contido nesse planeta. Toda a matéria, está tudo aqui. De vez em quando vem do lado de fora, vem um meteorito, vem alguma coisa, né? Mas a grande massa, 99,99999% está tudo aqui. Então, a gente, até nós, a gente vem daqui. Estou falando na reprodução, né? Então, está lá, nossos pais nos geram e vão alimentando a gente aqui com o material que está aqui, com o alimento que está aqui. Não vem de fora, não vai lá na Lua pegar coisa e trazer para cá. Não vai em Vênus, vai lá, pega e traz para cá. Ou em Marte, ou em Saturno. Não, está tudo aqui, né? Então, nós temos que acreditar que as transformações todas, até mesmo a destruição, né? Porque tem uma das leis divinas que é a destruição, a lei de destruição. Nós já estudamos isso no livro dos Espíritos. E, e ela é importante também para quê? Para suplantar aquilo que foi criado e que não deu certo. Então, toda essa vida que está aí, ela vem de encontro a gente. É como se fosse um ensaio, é como se fosse assim, vamos trabalhar, vamos sempre melhorar, até que chegue no homem. Porque o homem é aquele que detém da razão, da liberdade de escolha, né, do livre-arbítrio, a diferenciação do bem e do mal. Tá? Então, esse é o homem. Então, todos esses ancestrais nossos, tudo que veio antes da gente, né, foi para que chegasse na gente. E o mundo, mesma coisa. Ele tem condições de manter a vida. Quando não tiver mais, nós vamos tudo para um outro mundo. Vamos espalhar por aí, vamos ir num lugar só, enfim, não importa. Mas, dependendo da necessidade, nós vamos para um mundo adequado para a nossa condição a condição moral, no caso, né?
Nossa, eu começo a falar, não paro mais, né, Marina? Imagina. É só cutucar que vai, né? Então é isso aí. Eu acho que dá para a gente ter uma ideia, né, de como é que esse processo da formação da Terra. Esse é o objetivo. E Kardec está falando, pessoal, não veio de 6 dias. Deus não criou em 6 dias. São períodos, né? Períodos geológicos. Seria que cada dia equivaleria a milhões de anos, bilhões de anos, né? Então, é isso que é importante. Então, Deus não descansou no 7º dia. Não, ele continua trabalhando. Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Não, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então é isso aí. Por hoje a gente encerra o nosso estudo e eu agradeço muito, muito mesmo essa atenção de cada um que tenha o acesso, seja ao vivo, seja através da gravação. Muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.